ficou com minha irmã, aleluia, está nas mãos de Jesus. Estamos numa grande prova de fidelidade, aleluia, na vida da minha filha. Mas eu creio que no caminhar a nossa vitória chega. Aleluia. Então Deus sabe o que vai falar conosco nessa noite. Todas as foram soltas, se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Agora eu quero que os irmãos voltem um pouquinho aqui. Aleluia. Porque o segredo dessas portas abertas está aqui no início. Amém? Nesse capítulo 16, o mesmo capítulo, nós vamos ler só alguns versículos. Aleluia. Que é interessante que Paulo fala assim: olha o que acontecia. E passando pela Frigideira, província da Galácia, foram impedidos, versículo 6, impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Eles foram impedidos pelo Espírito? Impedidos. E quando chegaram a missa, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Aí no versículo 9, ele teve uma visão de noite em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia aí, passa a Macedônia aí, para mim receber a vitória lá na frente. Tem que entender o que Jesus quer falar conosco. Aqui é a história que já aconteceu com Paulo, com Silas, com quem estava lá, mas está registrado para mim e para a tua vida. Você crê nisso? Pode dizer glória a Deus. Senhor, essa aqui é a tua palavra, o teu povo nos ajuda a entender a tua palavra nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Poder sentar ligadinho no céu, já é 4h30, quase 4h30, então a gente tem pouco tempo, mas temos que falar aquilo que o Espírito Santo colocou em nosso coração nessa tarde, neste culto. Aleluia. Quando nós lemos esse versículo 31 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a gente vê que há uma
Só que tem uma coisa, tem uma autossuficiência que o cabelo de ponta esconde, e é o espírito de Jezabel que está lá dentro. Homem que é moldado pela mulher, e o pior, quando é a mulher de oração e tudo Deus sabe para ela, e ela ajuda o marido, aí é diferente, né? Às vezes ele não ora muito, como ela ora, está na brecha, Deus fala tudo para ela, ela fala para ele. É igual a mãe de Sansão, né? A mulher de Manoá. Na hora do vamos ver, cadê a mulher? Quem deve estar ligado? O pai e a mãe. Fala, mamãe, o que eu vou fazer? Porque a mãe estava ligada, amém, mas ela entrega ao marido no mistério, e aí o nome do Senhor é glorificado, tudo dá certo. É esse tipo de mulher só homem bom que não ouve, né? Mas a autossuficiência é um negócio terrível. Quer ver o espírito de Jezabel se manifestar? Se eu não pregar, Deus não opera, eu não dou glória. O espírito de Jezabel, se eu recheio, Deus opera. Se eu não recheio, Deus não opera. Espírito de Jezabel. Se eu estiver na frente daquela obra, vai para frente. No dia que eu sair, todo mundo sabe. Você não é Deus, pastor. Você não é Deus, evangelista. Você não é Deus. Aonde que Deus depende de mim para operar? Se eu não chegar, Deus vai fazer menino aqui. Aqui eu zero mais. Ele é fiel. Que tipo de filho tu és? Aleluia. É legítimo, é bastardo. Jezabel é a cara e olha, eu quero a filha. A primeira sugestão do diabo: eu vou comprar o que é seu. O diabo não quer nos matar. Ele quer tirar um negócio que a gente tem de Deus, que ele não pode ter nunca. A proposta do inferno não é tirar você de uma obra que Deus te colocou, é para te corromper. Porque te corromper, você derruba mais a multidão que está junto com você. Ele queria comprar, mas Nabote olhou para mim e falou: não é herança que meu pai deixou para mim, e eu não abro mão. Agora vamos matá-lo, mas eu não abro mão. Vai perder a vida, mas eu não abro mão. Você está entendendo que vida eterna é para esse tipo de filho? Em nome de Jesus, se tu crê, a vida eterna te espera. Oh, louvado seja Deus. Mas voltando para o texto, aleluia, Paulo agora está na sua segunda viagem missionária. E acompanhando ele, louvado seja o nome santo do Senhor, o Silas também.
negócio é o seguinte, eu posso até te ajudar, mas se eu for perder o que eu tenho, minha filha, vai até o Silvério e vai comprar, porque eu tenho que esperar o novo. Quando ele é impedido de anunciar, eu vejo que tem lugar, tem coisa que Deus não quer operar. Sou sincero para vocês. Tem semanas que a gente passa nos propósitos tão profundos de consagração, de jejum, para pregar no final de semana. Tem lugar que o Senhor fala assim: só toca a trombeta. O negócio é só dracma perdida, troca a trombeta, não espere grande avivamento, não. Quem se der por avisado vai deitar, chorar, gemer no pó da terra, para ver se ainda há esperança. Aí não adianta o pregador inventar besteira, inventar revelação, inventar a vitória que Deus está dando para ninguém. Que vitória que Deus está dando? Coisa nenhuma. O Espírito Santo está retendo o negócio. Deus não está abrindo na essência, mas por quê? Porque tem coisa que o Espírito Santo de Deus retém. E aí você quer forçar o negócio, não é? Mas o irmão está na luta, louvado chega, não chora. Irmão está na luta, você ora e Deus revela o porquê, para que ele vai te levar lá, você nem vai. Porque se você for profetizar a vitória onde é um processo para algo maior, não adianta, irmão. Se você for para resolver, vai. Mas se não for para resolver, vai orando, vai pedindo misericórdia e Deus vai trabalhando. Tem coisa que o Espírito Santo de Deus não abre para a gente fazer. Aí ficamos decepcionados de nós mesmos. Mas eu quero dar, irmãos, entender uma coisa: aonde há comércio não tem livre ação do Espírito Santo. Se a mensagem for comercializada, eu quero ver Deus usar o pregador. Se o púlpito tiver vendido, eu quero ver quem é que vai mandar fogo no altar, ser Deus que manda. Deus vai ter negócio. Se tiver divisão no meio das irmãs, não adianta, o coletivo não recebe. Se tiver expectativa que Deus vai usar o pregador aqui como usou lá naquele outro lugar, fazer aquele clima de idolatria, Deus corta o negócio, porque a glória é para Ele. Eu quero que a igreja entenda em nome do Senhor. Tem coisa grande para Deus fazer lá na frente, mas aqui eu tenho que obedecer aos primeiros passos. Primeiro lugar, chefiado pelo Espírito Santo de Deus. Chega aí, irmão. Só que tem uma coisa: se meu pastor falar assim, mano, já várias vezes eu recebi esse negócio. Eu quero a maior cadeira do campo aqui, é para você, presidente geral do campo. Eu preciso, irmão, Deus, eu tenho essa visão com a irmã. Glória a Deus, pastor. Mas eu sou mais útil ajudando. Mas vai orando, não, pastor, vamos orando aí. Eu faço o que o senhor precisar. Se eu puder, eu estou aqui. Mas só tem uma coisa: não me coloque armadura que não me pertence. Não coloque minha armadura que não me cabe. Eu vou chamar a missionária, vai tomar conta de igreja. Aleluia, aqui no meio de 20 e 30 igrejas. Não vai para frente, pastor. Não vai dar certo. O negócio é no campo, não é aqui. Toda termina, não gosta de orar. Então não pode ser a gente. Mas se a gente sabe cantar, então
esperando uma vez por ano o agitar das águas para ser curado. Vou esperar uma vez por ano para falar em línguas estranhas. O pregador vai botar a mão na minha cabeça. Eu vou ser renovada. Para com isso, a fonte é Jesus. Lá todo dia a fonte de Jesus. O primeiro ponto não passa. Nem eu sei como é que esse povo corrompido com o comércio. Fala, Deus, está gostando. O comércio vende. E é interessante que quem é mais rico é quem vende mais barato que qualquer. Já notou? Quantas pessoas que estão vendendo seus irmãos por nada, valorizando o podre e massacrando o fiel. Pegando o fiel e metralhando e pegando o podre imundo contaminado e exaltando e colocando em posições de honra. Mas não tem problema não. E quando estava tudo comprometido, aparece uma irmã de 5 geração. O 5 geração dela era ela sozinha, não aparece ninguém orando com ela mesmo. Quem, irmã Ana? Aleluia. Aquela mulher orava. Orava com quem, irmã? Com línguas estranhas, poder de Deus. Não, ela orava só com lágrimas gemindo. E está ali pedindo filho, pedindo filho, pedindo filho. Quando ela chega, aleluia, no templo, no momento da adoração, ela chega, o sacerdote até com embriagado, porque ele tinha perdido a visão. Esse pessoal que exalta a carne, esse pessoal que promove homem, esse negócio que canta, aleluia, porcaria, imundícia, perde a visão, irmão. Jesus pode ter pensando, ele não sente nada. Era a vida de Samuel que estava para ser gerada, e o próprio ele não entendeu. É aí que tem a solução para o sacerdote Israel. Chega, menino, ela vai embora, chega, menino. Quando ela traz e coloca o menino era o remanescente de Deus ali, amém? O menino foi crescendo, ninguém se dava de que Deus já tinha colocado há muito tempo o sacerdócio esse morro. Tem coisa que o Espírito de Deus já cortou há muito tempo. Só está esperando Samuel estar na idade certa. Só está esperando uma guerra aí. Qualquer guerra aí, Rófilo de Finéias vai e não volta nunca mais. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não é minha, não é sua. Porque você não sabe quem é essa pessoa para Deus. Posso olhar para você e discipular, nem falar em coisa estranha? Mas será que você falou para Jesus? Então é melhor ficar quieto, porque ele sabe qual é o seu valor para Deus. Aí outro ponto, eles enfrentaram ir para Bitínia, que era uma província governada por Roma. Mas o Espírito do Senhor não lhe permitiu. O Império Romano é que comandava, que controlava essa província. Dominado pelo Império Romano, toda a região da Ásia naquela época, a maioria dos países eram controlados por Roma. O Espírito Santo de Deus não lhe permitiu. Sabe por quê? Esse povo aqui estava vendido para o sistema político da época. Esse povo estava vendido para o sistema político da época. Não se venda, irmão. Não, show. Segura aí a tua vida com Deus e não se venda. Não se venda em troca de favores, porque Jesus está voltando. Mas o homem é tão bonzinho, ele é tão bonzinho, ele passa na sua rua dando cesta básica. Mas aquela cesta básica já ofereceu para demônio, que é filho de Deus. Filho de Deus precisa me indicar, migalha de demônio, não. Nós somos servos de Deus. Quer conservar a unção, a presença do Espírito Santo, sai do meio. Não, irmão, mas é a minha vida. Cuidado, irmão. Dá uma olhadinha, ó, quantos que já tombaram. A bola da vez pode ser você. Sai! Em nome de Jesus! Viva aí! Eu vou nessa hora, irmão. Olha, eu vou falar para os irmãos. Deus está mexendo, ele tem que mexer. Sinto muito.
é que ele vai para o lugar certo para fazer obras. Ele chega nessa região da Macedônia e diz a palavra do Senhor, que ele começa a fazer uma grande obra. Eles começam a fazer uma grande obra. O Senhor abriu o coração de uma mulher por nome Lídia, para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ali aquela mulher recebe a palavra, recebe a salvação, e todos foram batizados, todos da sua casa. E ela chama, ela convida eles para habitar, para ficarem, se hospedarem na sua casa, no meio do seu povo. É interessante que todos da casa dela foram batizados. Se eles foram batizados, foi porque eles acreditaram e confessaram o nome de Jesus para serem batizados. Então, quando ele passa e Deus opera essa obra aqui na casa desta mulher por nome Lídia, ele continua pregando. Aparece uma moça com espírito de adivinhação e começa a falar, começa a anunciar que Paulo e Silas, louvado seja o nome santo do Senhor, eram homens de Deus. E seguindo continuamente, aquelas mulheres iam ovacionando: esses homens são homens do Deus Altíssimo. Nem todas as palmas, nem todos os aplausos que estão recebendo é o Espírito de Deus que está movendo alguém. Em primeiro lugar, se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, tu não bate palma para mim, tu dá glória quando Deus fala com você através de mim. A honra nunca vai ser para a terra, a honra sempre vai ser para o céu, para onde nós devemos honrar o Senhor. Está entendendo? Em primeiro lugar, não tinha como Deus estar naquele negócio. Ele veio ouvir daquela bajulação. Toda pessoa que existe ser bajulado, você pode saber, meu filho, esse daí não está na direção de Deus. Se um dia teve, já perdeu. Porque exige muita coisa, né? A minha posição exige um tratamento diferente. A minha posição não posso me igualar às demais, porque eu tenho uma posição mais elevada. Afinal de contas, eu sou presidente de Carmucabo, eu sou a que prega, né? Aleluia, tem 3 que pregam, mas quando eu tenho um título superior, eu sou maior que nada, irmão. Daqui a pouco está tombando, em nome do Senhor Jesus. Ou a gente rende glória para quem é devido, ou vamos ficar complicados. Louvado seja Deus. Ele repreende. Mas havia muita gente que estava ganhando com aquela bajulação. Aí eu vou entrar naquilo que o Espírito Santo está. Quando alguém pega uma menina como cantor, que cantou como essa, quem é a mãe da menina? Cadê a mãe da menina? Ah, a mãe da menina. Olha pela menina, em nome de Jesus. Pega a menina como essa e vê que tem potencial, tem capacidade. Aí vai investir, mas o interesse é o interesse não é para a glória de Deus. Quando aqueles homens viram que aquele demônio tinha sido expulso, agora acabou a nossa chance de enriquecer. Vamos pegar eles agora, vamos prender. Aleluia. Tem tanto homem de Deus que está preso pelo sistema só porque ele está marchando contra o erro. Tem tanta mulher de Deus que está sendo aprisionada pelo sistema só porque está pregando a verdade. Não tem problema não, irmão. Operando Deus tem impedido. Se ela era menina, conserva a unção em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Havia interesse aqui. Quando a mídia lança um cantor, faz propaganda desse cantor e leva os crentes a adorá-lo, tem uma multidão enriquecendo por detrás desse cantor que está aparecendo. A maioria deles nem ganha tanto. Quem ganha mais é quem está por detrás deles. Eu vou te falar um negócio. Se tem ídolos caindo, é porque os fãs contribuíram para isso. Crente não pode ter ídolo. Crente que canta não pode ter fã-clube. Cantor cristão, quem canta para Jesus não tem fã, porque todo fã tem um ídolo, né, pastor? Tem que dar um autógrafo. Não, o autógrafo sabe o que é? É a marca da unção no teu coração. Quando você ouve o louvor que Deus recebe e sabe que fica.
16. Porque eu nunca posso pegar a Bíblia, um texto isolado, segurar no meu coração e dizer: Deus me garantiu essa vitória, se eu não ver o que tem que ser feito para eu alcançar a vitória. Porque quando eles oravam e cantavam perto da meia-noite, esse perto da meia-noite representa a vinda de Jesus, as aflições, as trevas que nos encobrem, até chegar o momento certo que o Senhor irá buscar a sua igreja. Perto da meia-noite, no auge da maior escuridão, eles ainda conseguiam cantar e eles conseguiam ainda orar. Mateus capítulo 25, o momento em que o noivo veio foi à meia-noite. Todas estavam dormindo, nós querejaram todas, mas havia 5 que estavam dormindo, mas a alma estava velando. Havia 5 que estavam dormindo, mas o Senhor estava na vida dela. Nós estamos nas densas trevas, o mundo está aí, mas a igreja está dormindo, velando pela presença do Espírito Santo de Deus na vida. E é por isso que nós não seremos decepcionados no momento que o Senhor vier nos buscar. Cantando e orando. E os outros presos os escutavam. Eu estou no maior luto da minha história. A maior é essa. A maior. Eu falei: Jesus, essa daí é a fornalha, né, aquecida 7 vezes. Essa, Jesus, é a prova. Eu acho que no nome do Senhor eu não vai me permitir passar a outra, não. É a prova da minha vida. E o natural é ficar chorando toda hora, né? Chora toda hora. Chora agora, chora depois. Só não chorar que eu estou pregando. Aí Deus dá graça e a gente pega em nome de Jesus. Mas lá em casa toda hora eu olho para o céu, Jesus da vitória. E os homens estavam mexendo lá na rua, colocaram assalto e pararam na minha porta pedindo água. Aí eu fui ligar uma vez e falei: pode usar, tanto que o senhor quiser, tá bom. E eles pararam na minha porta para colocar o meio-fio. E eu dobrei o joelho para cantar 7 hinos da harpa junto com minha filha. Minha filha no meio, na cama dela, e eu dobrei o joelho com a janela aberta. E o Senhor, aí eu falei: vou cantar 7 hinos, vou fazer a consagração, bebê. E começamos a cantar. Quando eu cantei o primeiro hino, a minha voz foi aumentando. Eu fui sentindo a presença de Deus. Cantei o 2º, 3º, 4º, 5º, 7º. Aleluia. De repente alguém: oi, irmã. Oi, irmã. Pai, irmã. Amém, irmão, Pai do Senhor. Oi, irmã. Eu ouvi o movimento do culto aí. Aleluia. Minha filha não está falando, irmã. Louvado seja Deus. O processo está terrível. Está paradinho. Irmã, eu ouvi o culto aí. E eu entrei para vocês orarem por mim. Irmã, eu estou precisando de uma oração. E quando eu comecei a orar, o Senhor falou comigo assim: vai me levar. E o Espírito de Deus foi me enchendo. E eu tenho uma voz assim que Jesus me deu, né? Aleluia, meio de trovão, sem microfone, com microfone a gente fala. E começamos a cantar. E todos os hinos eram de céu. E eu cantando o hino de céu, olhando para minha filha e sentindo descer do céu. E foi entrando no coração daquele povo. Aquela mulher entrou, pensou que tinha um culto lá em casa. Mas todo mundo sabe que minha filha não é enferma. Todo mundo na rua sabe que a enfermidade só Deus pode curar. Mas Deus queria fazer um vizinho ouvir. Não desce na provação. Todo mundo gosta de tomar garrafa de cana, que é bom, né, irmão? Mas só a cana sabe o processo para que você e eu tomamos aquela garrafa, não é verdade? É. Todo mundo quer comprar um vaso bonitinho para colocar flor, para aparecer, para ficar bonito. Mas só Deus sabe o processo do vaso para chegar até aqui. Pega a tua luta e faça da tua luta um altar de adoração para Deus, que Deus vai te dar força. Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí o pessoal olha assim e fala assim: eu posso ser pastor presidente, porque eu posso todas as coisas. Eu posso ser regente, eu posso ter um carro meu, aí eu posso ter isso, eu posso ter um apartamento ali na frente da praia, porque eu sou filho do rei. É bobeira, só precisa desse negócio aí, eu posso todas as coisas. Aquele que me fortalece é para crente, com visão de Ló, visão
alma. Aí eu comecei a chorar, aí desesperei, desci certinho com Deus. Aí o Senhor pega, entrou a moça limpando. Eu falei assim, moça, você sabe que Jesus é bom e tem uma obra na sua vida, então você é Jesus. E comecei a chorar e fui falando, Jesus é bom, Deus é bom que enviou seu filho para o filho unigênito para ele. Eu peguei tanta coisa na mulher, a mulher começou a chorar e ela falou assim, olha irmã, desde o dia que você entrou com esse menino aqui, que toda estrada de assim não, eu vou para ver, para chegar até você para pedir oração, para pedir uma palavra, mas quando eu olho para você eu fico com medo assim, porque parece que a senhora não quer que a gente encosta, porque sempre a senhora está chorando. A senhora, eu fiquei assim, irmã, mas desde que você entrou, eu esperava uma palavra na tua boca e queria pedir oração. E aí eu peguei para aquela mulher e ela falou, vem cá, vai orar para todas as minhas colegas. Vamos lá que está no hospital, aquele monte de moça, de mulher que trabalha na limpeza, e vamos orar para aquele povo. Irmão, isso tem 11 anos, irmão. Louvado seja Deus agora, em janeiro vai fazer 11 anos, e hoje eu estou aprendendo, imagina naquela época, e orando para aquela mulherada toda. Quando eu voltei, Deus trouxe a médica que já tinha ido embora de novo, liberou o papel e eu saí de lá, quebradinha, moída, mas para pregar a verdade, aceitar a vontade de Deus na minha vida, tem que contar o que essa libertação. Ih, meu Deus, você não merece esse processo de sair dele. Você botar a culpa das irmãs que for fazer campanha na sua casa. Elas podem até ir, não vai fluir o que Deus quer, porque o negócio é Deus quer quebrar você do jeito. Meu Deus! Foi na minha casa de tarde, de manhã eu terminei. Foi na minha casa de manhã, eu não cheguei de manhã, eu só cheguei de tarde, eu deixei de tempo. Foi lá orar por mim, conversar e não orar por mim, porque quando é oraria, é oraria. Mas só que tem uma coisa, quando você desce, Jesus sai e deixa a marca. Esse menino andou, aleluia, antes de um ano, fala até demais, é mais pra frente lá de casa. Não é a mãe que estava ajudando aqui, não, é a serva de Deus que está falando da glória de Deus. As obras dele são as melhores, irmão. Aleluia, menino, é uma bênção. O que a enfermidade poderia fazer para retardar eu seja um negócio contrário? Sabe por quê? Porque quando ele ouve você orar e cantar, ele abre a porta que nunca queria abrir. E aí, há 2 anos atrás, 3 anos especificamente, Deus usou alguém para falar assim, vou eu te provar com o olho do fogo, dessa vez é prova. Eu falei, meu Deus, a minha vida é uma prova. Vou te provar com o olho do fogo. Eu falei, meu Deus, já passei por tudo. Mas meus filhos não vai permitir nada mesmo, porque eu fui aprovado, é só agora. Aí o Senhor falou comigo assim, vou te provar com o olho do fogo e vou provar para ti a tua estrutura, a estrutura que eu te dei. Eu falei assim, só um filho de nós. Vamos o que Deus vai fazer? Tem outra vez que a minha filha foi acometida por um tronco cerebral. De uma hora para outra, parece que essa menininha, a mãe dela. De uma hora para outra, o movimento da mão da minha filha começou a perder o movimento. Muitos irmãos aqui sabem dessa história, porque a igreja do Colorado está comigo nessa luta, o pastor Robson. Aqueles irmãos eles estão comigo desde o início, irmão. Oh, aleluia. E eu sei que tem muitos irmãos que sabem desse processo e estão comigo no joelho. Eu não sei o seu nome, mas eu sinto você junto comigo no joelho. Sabe de uma coisa, a recompensa eu não posso dar, mas Jesus te dá. Quando eu cheguei, quando saiu o diagnóstico, que eu cheguei naquele mesmo lugar que saiu o diagnóstico, eu falei, Senhor, agora o Senhor vai falar comigo, aonde eu errei. O Senhor falou comigo, eu vou provar para você a estrutura, e tu vai pregar com essa menina internada, e vai ter irmã que vai te ouvir pregando e sabendo que ela está internada, filha. Tem irmã que não participa do ciclo de oração porque não quis a roupa e está de briga. Tem irmã